Começamos hoje a veicular nas redes sociais da Linet Brasil mais uma edição do Linet Drops. O tema dessa edição é bastante atual e relevante: os impactos da pandemia nas estruturas hospitalares brasileiras e as expectativas para esse setor pós-pandemia. E para conversar sobre o assunto, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, Ricardo Maranhão. Neste primeiro episódio, ele falou sobre as principais mudanças geradas pós-Covid-19, as novas tecnologias utilizadas pelos hospitais e o papel do engenheiro clínico nesse contexto. Confira a seguir. Houve um crescimento muito grande da área de engenharia clínica durante a pandemia. O número de hospitais que foram montados e ampliados durante toda a pandemia demandou uma contratação de equipes de engenharia clínica para isso. Eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que houve um crescimento aí de pelo menos de 150% a 200% aí o mercado de trabalho. Lógico que a maior parte desses hospitais e leitos foram desativados depois, mas o mais importante foi que o legado, nesse momento, onde hospitais não tinham engenharia, criou-se a equipe de engenharia clínica. No momento da pandemia, como qualquer outro profissional, nós enfrentamos um desafio de entender, primeiramente, o que estava acontecendo, né? E quais as ações que a gente poderia estar desenvolvendo para contribuir nesse processo. A Beclin, desde o início, ela capitaneou os engenheiros no Brasil para um trabalho voluntário de engenharia clínica para auxiliar os hospitais na manutenção dos ventiladores. Então, a gente apoiou uma iniciativa que era a manutenção de mais ventiladores, feito pelo Senai, pelo Ministério da Economia, Ministério da Saúde, pela indústria automobilística e as empresas de engenharia clínica. A Beclin conseguiu trazer essa rede de voluntários para apoiar esse projeto. Foram mais de 2.500 ventiladores que foram consertados e calibrados e voltaram ao funcionamento. Em paralelo, nós reunimos algumas empresas de engenharia clínica em alguns momentos da pandemia para discutir o que estava acontecendo, né? Para entender um pouco como o nosso profissional na ponta estava absorvendo esse impacto. E também fomos atrás de quem já estava enfrentando esse processo. Por exemplo, os engenheiros italianos. O processo na Itália tinha sido um pouquinho antes, então a gente conseguiu entender um pouco a questão da falta de oxigênio, a manutenção dos ventiladores, a falta de leitos. Então a gente conseguiu, entrevistando os engenheiros italianos, entender um pouquinho qual foi a demanda na Europa que chegaria um pouco depois no Brasil. Se a gente pensar agora dentro do hospital, aconteceram muitas mudanças, desde a preocupação maior com os EPIs, com as máscaras, com a parte de limpeza e desinfecção dos equipamentos, os fluxos. Muitas empresas tiveram que trabalhar em home office. Como é que a gente poderia trabalhar a questão do técnico tá se deslocando de hospital para hospital? Então, toda a questão da segurança do trabalhador, a gente teve também que avaliar e discutir. A questão fundamental foi a questão do reconhecimento do engenheiro clínico. Primeiro, nós tivemos que apoiar todo o processo, desde avaliação de equipamentos, instalação de equipamentos, novos hospitais de campanha, abertura de leitos e o decorrer do funcionamento normal dessas UTIs. Então, eu falo bem claro que, se não me engano, foi o próprio ex-ministro da Saúde, o Luiz Mandetta, ele falou e reconheceu a importância do engenheiro na manutenção dos ventiladores e no suporte às equipes. E, em paralelo, eu digo que nós, hoje, estamos muito melhores do que antes da pandemia, porque a nossa atuação foi fundamental e, no momento que a gente foi reconhecido como profissional essencial para um serviço de saúde, a gente conseguiu ter esse destaque e, consequentemente, a gente consegue agora trabalhar mais com essas equipes. Em relação ao treinamento, o que mudou foi que a gente
teve que pensar mais na questão do controle de infecção, da esterilização dos equipamentos, dos fluxos entre serviços, e isso foi muito importante porque o engenheiro ele está ali em contato dentro da UTI com aqueles equipamentos e com os pacientes e com com as equipes de saúde. Então, foi fundamental entender esses fluxos, entender como fazer os processos para que ele pudesse, né, ter uma operação segura, tanto para o usuário, quanto para o paciente e quanto para nós, profissionais de engenharia. Porque no momento que nós vamos trabalhar um equipamento desse, ele tem que estar totalmente limpo, desinfectado, para que a gente possa fazer as manutenções adequadas naquele equipamento. Então, isso aí foi fundamental, pensar novamente em processo de desinfecção e limpeza, nos processos de entrada e saída desse equipamento da área crítica, do processo de manutenção desse equipamento, das calibrações. Isso foi muito valorizado, porque muitos hospitais não pensavam que calibração era importante. No momento que a gente começa a mostrar que o equipamento seguro, ele vai impactar na segurança do paciente e na qualidade do serviço, já muda totalmente a ideia de que o equipamento, a cultura da manutenção corretiva era muito forte. Então, nós conseguimos mostrar que é muito melhor manter o equipamento preventivamente e calibrado do que esperar ele quebrar. O engenheiro também vai estar envolvido nesse processo de inserção dessas novas ferramentas, dessas novas tecnologias. Eu não posso fazer uma transmissão, né, de um sinal elétrico, do sinal do paciente, do monitor, para uma outra cidade. Eu estou envolvendo o monitor, estou envolvendo links, eu estou envolvendo pessoas e tecnologias. Então, de qualquer forma, a engenharia clínica ela vai ser envolvida porque ela está envolvendo equipamentos médicos. Ou seja, a forma remota ou não, ainda continua envolvendo paciente, equipamentos e pessoas, como eu coloquei. Então, de qualquer forma, o engenheiro participará do processo. Se a gente for olhar para a questão dentro da empresa, dentro do profissional, algumas ferramentas essas já foram absorvidas rapidamente, como reuniões virtuais, treinamentos virtuais. Então, a gente já está utilizando isso no dia a dia da engenharia clínica. Mas agora, com as novas tecnologias sendo incorporadas, nós podemos imaginar, né, um robô fazendo uma cirurgia e o médico do outro lado do mundo operando, né? De qualquer forma, o engenheiro vai estar ali próximo, seja no robô ou seja na subestação onde o médico está operando. Então, nós vamos ter que estar apoiando esse processo.